O Sport não terá o meio-campista Sérgio Oliveira contra o Mirassol. E aí você está se perguntando, quem entra na vaga do meia português? É justamente o que a gente vai falar no vídeo e trazer algumas opções que o técnico Antônio Oliveira tem para definir o time. Então roda a vinheta que a gente tem muito assunto. Simbora, pessoal, para mais um vídeo aqui no canal do Lucas Holanda. O Sport volta a jogar no próximo domingo, às 11 da manhã, contra o Mirassol. E não vai ter a presença do meia Sérgio Oliveira. Ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Internacional e está suspenso. Então, é um problema para a equipe do técnico Antônio Oliveira, já que, na minha opinião, o Sérgio Oliveira teve uma boa atuação contra o Internacional, apesar do Sport não ter saído com a vitória. E é um cara, na minha opinião, diferenciado e que o Sport não pode abrir mão de ter uma qualidade técnica que o Sérgio entrega no meio-campo. E aí, seja como titular ou entrando no decorrer da partida. Então, a gente vai trazer nesse vídeo aqui algumas opções que o técnico Antônio Oliveira tem para substituir o Sérgio Oliveira. E, claro, a gente vai dar aqui a nossa opinião de qual seria a melhor solução. Bom, no cenário onde o Sport vai manter os três zagueiros, eu acredito que não deve fugir desses dois nomes aqui, o substituto de Sérgio Oliveira. Ou vai o Duqueiroz, que é quem vem entrando, ou volta o Rivera para o time titular. Mas é sempre bom lembrar que na última rodada o Rivera sequer saiu do banco de reservas. Então, assim, não sei se o Rivera volta, não. Acho que deve ir o Duqueiroz mesmo. Se eu fosse dar um palpite, eu achava que... Eu acho, na verdade, que vai o Duqueiroz. Repita, não é informação ainda, é um palpite. O Sport ainda vai fazer 2 treinos, né? Então a gente vai seguir acompanhando. Eu, particularmente, acho que era jogo para voltar o Rivera para o time titular e formar a dupla de volantes ali com o Zé Lucas, né? Porque o Rivera, embora não tenha ido bem nos últimos jogos, mas é um cara que já mostrou nesse Brasileirão que tem uma boa roubada de bola. Estava, acho que top 5, né? Como maiores roubadores de bola do campeonato. Então, assim, não sei se é o momento do Sport abrir mão disso aí para ter Duqueiroz, que não consegue, assim, muito burocrático, na minha opinião, sabe? Então, eu acho que era o momento de ter o Rivera como titular desse time ao lado do Zé Lucas. Uma outra opção, e a gente vai trazer aqui, seria colocar o Tite Ortiz. O Antônio Oliveira até colocou o Tite Ortiz no jogo passado, né, mas de forma mais adiantada. O Tite Ortiz já jogou nessa função um pouco mais recuado, mas eu acho que é uma opção que a gente pode quase descartar, né? A gente não sabe ainda, mas eu acredito que essa não vai ser a opção. A gente trouxe aqui, claro, porque é uma possibilidade, mas eu não acredito muito não que vá o Tite Ortiz. Se o técnico fosse Pepa, talvez fosse o Tite Ortiz. Pepa gostava muito, né, do Tite Ortiz. Usou ele assim durante boa parte da Série B do ano passado. Nessa temporada também já chegou a usar o Tite Ortiz como um volante mais recuado. Até no primeiro jogo da temporada do Sport contra o Ferroviário lá, o Tite Ortiz joga, né, como primeiro volante. Então, poderia ser uma dupla para o Zé Lucas, tendo em vista que seria uma dupla mais ofensiva, já que teria os 3 zagueiros. Mas eu não acredito nessa possibilidade. E uma outra possibilidade de substituto para o Sérgio Oliveira poderia ser o Tino Atencio, o Rodrigo Atencio, que a gente até trouxe ontem no canal um vídeo falando sobre ele e a baixa minutagem dele no Sport, né? O Atencio tem jogado menos do que deveria, na minha opinião. Já mostrou que é um cara de talento que pode agregar. E aí, nesse cenário, o Atencio na vaga do Sérgio Oliveira, o Lucas Lima recuaria mais e viria para a linha do meio-campo, e o Atencio jogaria como esse meia pela direita. É uma possibilidade de deixar o Sport mais ofensivo e é uma possibilidade que me agrada também, sabe? Eu entendo se o Antônio Oliveira começar com o Rivera, acho que é uma escolha ok, acho que também seria minha escolha, mas se ele começar com o Atencio, na minha opinião, também é uma boa escolha. Acho que ele vai começar com alguma dessas duas opções? Não acho. Acho que ele vai começar com o Duqueiroz. Mas isso aí a gente vai trazer com mais detalhes
durante os próximos vídeos, né, quando a gente tiver mais informações de como o Sport tem o esboço, né, de time para o jogo deste domingo contra o Mirassol, às 11 horas da manhã. E aí eu queria saber de vocês aí, claro, qual deve ser o substituto de Sérgio Oliveira no Sport para esse jogo contra o Mirassol? O jogo, assim, que é uma final, basicamente, para o Sport, né? Mais uma, né? Porque se o Sport não ganhar, os amigos do podcast 45 Minutos, um abraço para todo mundo lá, trouxeram que o Sport tem a terceira pior campanha da história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Vou repetir. O Sport tem a terceira pior campanha do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Assim, é uma aberração. E se o Sport não ganhar do Mirassol, o Sport terá a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Vou repetir mais uma vez. Se o Sport não ganhar do Mirassol, o Sport terá a pior campanha do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos após 11 rodadas, o que é uma aberração. O Sport, no momento, ele só tem campanha melhor do que o Santa Cruz de 2006, que tinha os mesmos 3 pontos do Sport, mas tinha um saldo pior, e do que o Atlético Paranaense de 2011, que tinha 2 pontos. Porém, tanto o Atlético Paranaense como também o Santa Cruz ganharam na 11ª rodada. E, no caso do Atlético, chegou aos 5 pontos, e no caso do Santa Cruz, chegou aos 6 pontos. No caso do Sport, se o Sport não ganhar, ou ele vai ficar com 4, ou ele vai permanecer com 3. Então, assim, será a pior campanha da história dos pontos corridos após 11 rodadas, o que seria mais um vexame nessa temporada constrangedora do Sport. Dito isso, queria saber de vocês aí nos comentários. Sem Sérgio Oliveira, qual é a melhor opção para Antônio Oliveira escalar este Sport? É com Atencio? É com o Tite Ortiz? É com o Duqueiroz? É com o Rivera? Eu não citei o Fabrício Domingues porque ele não vem entrando, né? Então, assim, não dá para a gente cogitar alguém que não vem entrando. Mas também é uma possibilidade. Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, manda para aquele teu amigo, manda para aquela tua amiga, manda para o familiar. A gente está começando aqui esse projeto, temos pouco mais de um mês e teremos muitas novidades nas próximas semanas. Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos. Voltamos a qualquer momento aí com mais novidades do esporte e lembrando a vocês que, claro, teremos o De Olho Neles com o esboço de como vem o Mirassol para enfrentar o Sport e qual é o diferencial do Mirassol nessa campanha surpreendente e que está muito melhor do que o Sport, algo que a gente não imaginava, né? Mas a realidade é essa. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.